Hoje eu vou compartilhar com você uma história e você vai entender como Deus trabalha na nossa vida e como Ele pode trabalhar na sua vida. E o nome dessa história é Quando Deus Começa pelo Caos. Mariana, de 22 anos de idade, estava passando por um tempo muito difícil. Tudo parecia desabar ao mesmo tempo. Já aconteceu isso com você, né? Ela tinha terminado o namoro, estava passando por um tempo difícil também no estágio dela. A empresa estava quase cancelando esse estágio. E ela estava começando a duvidar se ainda ela sabia quem ela era. Começou a ter uma crise de identidade ali. O que antes fazia sentido para ela, agora parecia mais assim bagunçado. Né? Sabe aquele caos da nossa vida? De repente começa a ficar tudo... A gente não consegue enxergar direito, né? É como se a vida dela tivesse um borrão de emoções. De falta de tomar decisões, porque ela não sabia para que lado ia, e aquele silêncio que gritava dentro dela. E uma noite, ela cansada, passar por esse tempo muito difícil, ela começou a rolar o feed no celular dela, tentando fugir desses pensamentos, né? E ela abriu a Bíblia, sem intenção nenhuma. Sabe que ele de repente aparece lá? Um versículo, a Bíblia, e ela parou justamente em Gênesis 1. E era o começo da história, mas de repente parecia que também era o recomeço da história dela. Aí ela leu assim, ó: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. A Mariana, ela leu de novo aquilo, sem forma, vazia, em trevas. É assim que eu me sinto, ela pensou. Mas havia algo poderoso ali. O Espírito de Deus estava se movendo sobre o caos. Mesmo antes de existir luz, Deus já estava presente no caos. E quando ele falou haja luz, tudo começou a mudar. Não porque as circunstâncias elas eram favoráveis, mas porque a presença de Deus estava naquele lugar. E aí vamos pensar, Gênesis 1 não é apenas sobre o início do mundo, como a gente sempre lê, né, ou ouve alguém contando, né? É justamente sobre o jeito de Deus trabalhar, de começar as coisas. E ele não começa do perfeito, ele não começa do vazio, do escuro, do sem forma. E talvez seja assim também na sua vida. Na minha vida já aconteceu isso. Antes da clareza vem a confusão, antes da beleza vem a bagunça e antes da luz vem o silêncio do escuro. Mas é nesse exato momento, quando você acha que nada mais vai funcionar, que não vai mudar, que vai ser assim e agora, né? É que o Espírito de Deus se move sobre o caos, sobre o seu caos. E o problema não é o caos, o problema é desistir antes de Deus dizer, haja luz. Se o mundo parece fora de ordem, né, se o seu mundo está essa confusão, não significa que Deus parou de trabalhar, não pense assim. Às vezes, Ele só está preparando o cenário da criação. Você pode estar numa fase sem forma, vazia, mas Deus está se movendo as águas do seu coração. Ele ainda fala, e quando ele fala, algo muda. Talvez o haja luz que você precisa ouvir seja: volta a acreditar, perdoa, confia em mim, recomeça. Deus cria beleza a partir do caos, vida a partir do nada e o propósito a partir da dor. E para essa semana, eu quero te dar um desafio. Nesses 7 dias, viva um processo de recomeço com propósito. Vamos lá? Você vai viver o seu Gênesis. No dia 1, nomeie seu caos. Qual caos que você está passando? Por exemplo, escreva hoje o que está sem forma, o que na sua vida, o que está vazio aí. Algo confuso, quebrado, incerto, tá? No dia 2,
você vai falar sobre o silêncio e a presença. Então, tire 10 minutinhos aí para estar em silêncio total. Desliga o celular, fica no teu quarto, tá? Feche os olhos e imagine o Espírito de Deus se movendo sobre você. No dia 3, declare luz. Escolha uma área e declare: haja luz aqui. Fale com fé, mesmo você não vendo o resultado ainda. No dia 4, crie algo. Então, se Deus é o Criador e você é a imagem dele, escreva, desenhe, grave algo. Crie como ato de fé. Dia 5, reordene. Organize o que estava bagunçado, seja na sua casa, na sua mesa, no seu quarto, na sua rotina. Pequenas ordens revelam grandes começos. Dia 6. Veja o bom. Deus viu tudo que era bom. Liste 3 coisas boas que Deus já fez na sua vida. Dia 7. Descanse e confie. Pare, respire. O Criador ainda está criando, inclusive dentro de você. Gênesis 1 nos ensina que o começo não precisa ser bonito para Deus. Ele começa a criar quando tudo parece perdido. Ele trabalha no silêncio, ele transforma o escuro em algo cheio de cor. E talvez hoje Deus esteja dizendo exatamente o que disse lá atrás. Haja luz sobre o seu coração, sobre sua história, sobre o seu futuro. Vamos lá? Não esqueça aí, desafio nessa próxima semana, e que haja luz nessa área aí na tua vida.